A CBF, rapaziada, definiu a arbitragem para o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, Braulio da Silva Machado apita o jogo Flamengo contra o Juventude no Maracanã. Após a final da Copa do Brasil, o Flamengo precisa virar a chave e focar para o próximo jogo, para o próximo compromisso na temporada. No sábado, dia 26, o Mengão volta a campo para encarar a equipe do Juventude pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, rapaziada, que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Flamengo tem 9 jogos ainda até o término do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor rubro-negro, você ainda acredita numa arrancada do Flamengo? Porque você tá vendo aí que o Botafogo cedeu um empate no Maracanã, rapaziada, contra o Criciúma, né? E você tá vendo que as equipes que estão ali, Botafogo em primeiro colocado, segundo a equipe do Palmeiras e Fortaleza, terão ali um certo duelo, né, entre eles. E também o Flamengo tem um jogo direto, lembrando que no dia 24 de novembro teremos aqui na Arena Castelão, Fortaleza e Flamengo, Flamengo e Fortaleza. São 9 jogos, né? Então vamos torcer para que o Flamengo, rapaziada, vire a chave realmente, volte a vencer no Campeonato Brasileiro. Gente, são 9 jogos. 9 jogos. 9, 9, 18. 18, 18, 18. Com mais 9 dá 27 pontos ainda, né? É isso. No caso, 9, né? 9 vezes 3. 9, 9, 18. Vamos botar o 9, 19. Aqui, no caso, dá 27 pontos ainda, né? Dá para acreditar numa arrancada do Flamengo ainda. Eu acredito, eu sou torcedor rubro-negro e torcedor rubro-negro não desiste nunca, tá certo? Mas o Braulio da Silva Machado, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Gente, eu tô batendo nessa tecla nos grupos, né, só para finalizar e mudar de assunto, que eu seria de apoio formar aí um quadro de arbitragem do futebol brasileiro e um quadro de arbitragem do futebol sul-americano. O time mandante arca com os custos da viagem do trio, e quando for o jogo da volta, o mandante arca com as viagens e os pagamentos aí do trio de arbitragem do futebol sul-americano, entendeu? Da arbitragem sul-americana. Isso ajudaria bastante e as mesmas figuras não iriam se repetir tantas vezes, porque esse Braulio, meu irmão, da Silva Machado é horrível, horrível mesmo, horrível, horrível. Rapaziada, na matéria também está falando sobre o Fabrício Bruno, né? E na zona mista, né, lá na Arena Itaquera, o Fabrício Bruno deu entrevista e a matéria do Coluna do Fla diz assim: zagueiros do Flamengo apontam mudanças com Felipe Luiz, e Fabrício Bruno diz, abre aspas aqui para o Fabrício Bruno: precisamos conversar. Léo Ortiz virou titular com Felipe Luiz, mas Fabrício Bruno tem mas o Fabrício Bruno tem sido banco no Flamengo. Fabrício Bruno foi reserva nas 2 primeiras partidas do técnico, contra o Corinthians e contra o Bahia, né? Porém, atuou desde o início diante do Fluminense e entrou ainda no primeiro tempo, neste domingo, dia 20, em resposta à pergunta da reportagem do Coluna do Fla. O Camisa 15 revelou que precisa ter uma conversa com Felipe Luiz para entender o que o comandante deseja. Abre aspas aqui para o Fabrício Bruno, né? Não tive conversa direta com o Felipe.
Perdão. Logo quando ele chegou, fiquei 2 jogos fora. Joguei contra o Fluminense, voltei hoje. A gente precisa ter uma conversa para tentar entender o que acontece ou o que ele quer, o que ele gosta, para eu voltar a performar da forma que sempre performei. Estou disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível, diz aqui o Fabrício Bruno. Jogando ou entrando no decorrer do jogo, disse o zagueiro na zona mista da Neoquímica Arena. Quem também respondeu à reportagem aqui do Coluna do Fla foi o Léo Ortiz. Abre aspas aqui para ele, né? Ele dá muita liberdade para a gente jogar. Busca sair da pressão, quebrar a pressão, sempre estando perto dos zagueiros e 2 volantes para que a gente tenha qualidade para sair jogando e quebrar as linhas de pressão e munir os meias e os atacantes entre linhas. Ele, Felipe, pede para eles não virem buscar tanto, pois sabe que temos qualidade para sair jogando, diz aqui o Léo Ortiz, e entregar mais perto do gol. É mais isso aí mesmo, e feliz pela classificação, comentou o Léo Ortiz. Rapaziada, opinião, tá certo? Na minha opinião, o Léo Ortiz é titular do Flamengo. É 2 zagueiros, o melhor zagueiro na atual situação. Léo Ortiz tem qualidade na saída de bola. Léo Ortiz tem aquele passe, né, de ligação melhor do que o Léo Pereira, melhor do que o Fabrício Bruno. Então é um zagueiro que para mim não pode sair da titularidade do nosso Mengão. Fabrício Bruno é bom, mas o Léo Ortiz tem qualidades mais ali necessárias para o momento do Flamengo, né? Então, para mim, Fabrício Bruno e Léo Pereira são os zagueiros titulares, tá certo? Rapaziada, outro assunto também é sobre o goleiro Rossi, né? Ele tem sido aí o destaque, né, do Flamengo. Inclusive no jogo contra a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o goleiro, rapaziada, soube valorizar o tempo, né? E ele tem feito isso muito bem na meta do Flamengo e tem sido essencial para os momentos decisivos e cruciais do Flamengo nesta temporada. Na decisão contra a equipe do Corinthians, a qual classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil, o Rossi elege defesa mais bonita em jogo contra o Corinthians. Abre aspas aqui, chute incrível, né? Abre aspas aqui, foi uma defesa do chute do Yuri Alberto. Depois do jogo falamos que foi um chute incrível e tive a oportunidade de defender. Consegui segurar um pouco o 0-0. Com a classificação na mão, estamos muito, muito felizes, disse Augustin Rossi após a classificação do Flamengo. Fizemos um grande jogo, era um jogo muito importante como visitantes, mas sabíamos que tínhamos a vantagem pela vitória no Maracanã. Fica na cabeça de todo mundo fazer o melhor, deixar tudo em campo. Todos sabem o que temos que fazer dentro das 4 linhas. Todo o grupo teve um mental muito forte e estamos na final da Copa do Brasil. Finalizou o goleiro Rossi, rapaziada. E eu quero também falar nessa oportunidade aqui, do presidente, rapaziada, do presidente do Atlético Mineiro, que já está começando aí a ver pelo em ovos, né? Vou colocar aqui o nome dele, é o presidente
Sérgio Coelho, rapaziada, que já tá começando a se tremer de medo, porque o Sérgio Coelho, de acordo aqui com o Bola VIP, diz assim: Sérgio Coelho envia pedidos à CBF para evitar problema com a arbitragem em Atlético e Flamengo. O Atlético Mineiro conheceu no último domingo seu adversário na final da Copa do Brasil, após o Flamengo despachar o Corinthians na Neoquímica Arena. Empate 0-0, fazendo valer a vantagem conquistada do Maracanã por 1-0. Porém, o clima já está quente e o Galo se movimenta nos bastidores para evitar polêmicas com a arbitragem, pedindo o uso do impedimento semiautomático, rapaziada, nas partidas. Tecnologia funciona através de um complexo sistema de câmeras de sinais instalados até na bola. O presidente Sérgio Coelho concedeu entrevista e até mexeu no passado para detalhar uma preocupação a respeito de um possível prejuízo ao time do impossível. Vai ser uma grande final e queremos o jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize nossas duas partidas a tecnologia impedimento semiautomático. Meu Deus do céu. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas da Europa, afirmou o presidente do Atlético Mineiro, que tá com medo, rapaziada. Só pode ser medo. Meu Deus do céu. Esse Sérgio Coelho, cara, ele é um presidente que realmente é assustado. E isso é uma tensão que todos os presidentes de clube têm quando enfrentam o Flamengo. Porque achava eles que ia enfrentar o Corinthians, né? Corinthians hoje, rapaziada, tá uma mãe e um pai, tá certo? É um time sem expressão, sem colocar medo em ninguém. Teve uma vitória aí de goleada em cima do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas foi uma vitória assim, porque realmente o Atlético Paranaense está morto e não faz medo a ninguém. Mas contra o Flamengo é outra coisa, né? Por isso que o Sérgio Coelho tá com medo, rapaziada. Já está com medo e está aí recorrendo à CBF para que haja jogos limpos, né? Não sei aonde ele está querendo chegar. Mas vamos aqui para encerrar, rapaziada. Vamos falar aqui sobre o Marcos Braz, né? Que está aí próximo de deixar o Flamengo, né? Que está próximo aí de dar adeus aí à vice-presidência do Flamengo, né? Marcos Braz alfineta, né, rapaziada, o Corinthians sobre o Hugo, né? Sobre o Hugo Souza. Foi na zona mista também, né? Mesmo sem um acordo definitivo sobre a venda de Hugo Souza, que até o presente momento parece que não recebeu aí os 500 mil, o Pix, né, por ter colocado o jogador, escalado o Hugo Souza, né, para a meta do Corinthians. O Corinthians pagará ao Flamengo mais de 500 mil reais pelo uso do goleiro, né, entre as equipes neste domingo. Depois do Flamengo se classificar para a final da Copa do Brasil, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, fez piadas sobre a condição do goleiro. Na área de entrevista da Neoquímica Arena, Marcos Braz declarou que os clubes ainda não chegaram a um acordo sobre a venda do Hugo Souza. Adicionalmente, o executivo destacou que o Flamengo manterá 40% dos direitos econômicos do atleta. Finalmente, o vice-presidente do Flamengo fez piadas sobre o Corinthians. É importante você ter uma posição grande, um jogador aqui no Corinthians, ou seja, lá onde for. O Hugo vai valorizar aqui ao natural. Agora a gente precisa que esse primeiro passo definitivamente seja concretizado. Enquanto isso, fica como está.
queria colocar até um amistoso para ganhar mais 500 mil, concluiu o Marcos Braz, rapaziada, que tirou onda mesmo. E caso o Corinthians não pague 500 mil por uso do Hugo Souza, essa negociação pode melar, rapaziada, e o Hugo Souza voltar para o Flamengo. O Flamengo vai negociar certamente, vai emprestar, vender para outro clube que queira realmente fazer um negócio de homem, né? Não um negócio que o Corinthians está querendo fazer, que é pagar aí de 4 parcelas, sendo a primeira em 2025, na metade de 2025, a terceira no início de 2026 e a última e quarta no meio do ano de 2026, no início de Copa do Mundo. Rapaziada, é isso. Você que gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha, inscreva-se, ativa o sino das notificações, deixe seu like, que é muito importante. E claro, rapaziada, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!